Ok, então vamos abrir a palavra do Senhor. Livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 50. Gênesis capítulo 50, nós vamos ler do verso 14 ao 21. Um texto muito conhecido de todos. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir estas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Amém. Vamos orar, ainda pedindo a direção do Senhor para esse momento. Nosso Deus e Pai, pedimos agora a unção e a direção do Teu Santo Espírito para esse momento de meditação na Tua Palavra. Senhor, vem nos inspirar, vem nos dirigir, que a Tua Palavra glorifique o Teu nome nessa noite, mais uma vez, através da pregação. Usa a minha vida pela Tua misericórdia e graça, Senhor, e, ó Deus, capacita-nos com o Teu Espírito para que nós sejamos fiéis para transmitir a Tua Palavra, Senhor, sem aumentar ou diminuir daquilo que ela tem a nos dizer nessa noite. Fala conosco e abre, Senhor, o nosso entendimento, ilumina os olhos do nosso entendimento, para que a Tua Palavra tenha plena eficácia em nosso interior. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A maioria das pessoas aqui hoje, praticamente todos, né, creio, conhecem bem a história de José. Aliás, é uma grande história, né? Todo mundo já ouviu falar sobre José em algum momento da vida. E a gente, para não correr o risco de deixar de dar uma introdução, né, àqueles que não se lembram ou que não têm talvez tanto conhecimento dessa história, fazendo apenas aqui um panorama sobre a história de José. Né? José era o filho predileto de Jacó. Jacó tinha um carinho especial por José, e isso trazia para os seus irmãos um ciúme, né? Provocava ciúme ao coração dos seus irmãos. E José era um rapaz que, era aquele rapaz que ficava em casa, né? Enquanto os irmãos iam para o campo estudar, trabalhar. José era muito novo, ele ia levar informações do seu pai para os seus irmãos, às vezes um lanche, né, lá no campo, enquanto eles cuidavam das atividades, das tarefas, do sustento da família e tal. Então, mas José também tinha sonhos. Deus dava sonhos a José, e através desses sonhos Deus revelava a ele os planos que Deus tinha com ele e com a sua família. Então, num desses sonhos, José teve uma visão em que tudo indicava que ele seria colocado numa posição de superioridade em relação aos seus irmãos e até em relação aos seus pais. E essa foi a gota d'água na relação que já era espinhosa entre eles. Então, eles decidiram se livrar de José. Então, em princípio, pensaram em matá-lo, mas depois, entre conselhos de um e de outro, eles decidiram vendê-lo para o Egito. E então começa nessa venda de José para... Na verdade, ele foi vendido para uma caravana de ismaelitas, né? E os ismaelitas que vão depois vender José no Egito. E aí, nesse momento, começa a história de José
efetivamente em toda essa jornada que ele vai ser levado por Deus, né? Dentro desse propósito que o Senhor tem na sua vida. E aí é uma história muito cheia de possibilidades. Vale a pena depois você ler a partir do capítulo 37 de Gênesis, e você vai ver toda essa história muito rica de experiências de José com seus irmãos, com seu pai, com o Egito, né, e com o faraó. Então, agora, o que realmente marca todos aqueles que leem a história de José não é tanto a extensão dos seus sofrimentos ou até mesmo as circunstâncias, né, em que esses sofrimentos acontecem. O que geralmente impressiona as pessoas é como José conseguiu dar uma virada incrível na sua vida, como a sua vida teve uma virada incrível, né? E ele que começou de um modo tão pouco promissor, né? A sua vida estava correndo risco o tempo todo, então contra todas as possibilidades ele consegue triunfar, mesmo diante de todas essas lutas e sofrimentos que ele viveu. O que não costuma ser muito enfatizado nas pregações sobre José é que tudo o que aconteceu na vida dele fazia parte de um plano maior que Deus estava desenvolvendo, né? Então, a frase Deus sabe o que faz, na história de José ganha todo sentido, né? Principalmente quando nós olhamos mais atentamente o texto bíblico que nós temos diante de nós. Então, se nós formos honestos com a palavra de Deus, nós vamos descobrir que José também não foi nenhuma vítima, né? Ele também, a gente pode perceber na narrativa que ele também mostra o seu lado humano, né? E a gente vai falar sobre isso mais à frente. Outra coisa que a gente pode perceber também, que a narrativa mostra, é que paralelamente a essa história de José, corre uma outra história. É um fio condutor que leva a história a avançar, para perceber alguma coisa que está além da própria história de José, ou seja, algo muito além do que ele realmente estava vivendo e que dá muito mais sentido a tudo que ele passou, né? E é isso que a gente vai enfatizar daqui a pouco. Então, aqueles que olharem essa história de perto, observando especialmente não só os detalhes, né, mas também o que está abaixo da superfície, vão encontrar algumas pistas. E essas pistas vão ajudando a gente a entender o porquê de José ter conseguido vencer. Mesmo sendo alvo de tantas maquinações maldosas dos seus irmãos contra si, né, e é o que a gente vai fazer aqui nessa breve meditação, né, que a gente vai ter nessa noite. Ok? Então, quando a gente chega no final da jornada de José no Egito, a gente vai perceber uma história fantástica, né? Mas nem tudo começou bem, como a gente colocou. Ele teve os seus momentos de extrema dificuldade, onde ele certamente pensou que ia morrer. Várias vezes isso aconteceu. E quando o seu pai está já vivendo no Egito, né, ali à beira da morte, ele vai falar a respeito dos seus filhos. E nessa descrição dos seus filhos, ele também descreve o caráter de José, assim como descreve o caráter dos seus irmãos. Se você olhar comigo aí no capítulo 49, voltando um pouquinho, nos versículos 22 a 26, o Jacó fala assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o hostilizam. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do Todo-Poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Ele está falando aqui de Deus, né? Todas letras maiúsculas aí, as figuras que ele usa: o poderoso de Jacó, o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de seu pai, que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso, que o abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e do ventre. As bênçãos de seu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o alto dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Então, é uma porção bem considerável na sua reflexão sobre os seus filhos, ele falando sobre José. Então, ele já velho, bastante idoso e perto de morrer, ele chama os seus filhos e faz essas ponderações com eles. Então, José é apresentado aqui como um ramo frutífero
né? Jacó certamente estava pensando na videira, que é uma planta que se desenvolve em parreiras, né? Da família das trepadeiras, assim como o chuchu e outras plantas que a gente conhece, que é uma espécie capaz de superar os obstáculos, e ela vai fixando, né, os seus brotos nas pedras e vai subindo, subindo, subindo e formando aquela parreira enorme até que ela possa dar os seus frutos. Interessante é que ela se apoia nas pedras para poder promover o seu próprio crescimento. Por isso, o Jacó completa dizendo: seus ramos se estendem sobre o muro. Né? E aqui nós vamos fazer como quem prepara os ingredientes de um bolo. A gente vai separar essa informação um pouquinho e lá na frente a gente vai voltar a esse fato de José ter sido comparado aqui ao ramo de uma videira. Né? Essa é uma característica bem marcante aí na história de José e a gente vai ter oportunidade de ver por quê. Então a gente vai agora considerar alguns obstáculos aqui que José precisou superar. Né? Na sua história, ele teve que lidar com muitos desafios, e o primeiro desafio foi o desafio de viver numa família disfuncional. O que é uma família disfuncional? Essa é uma das marcas distintivas aqui das famílias daquela época, né? A disfuncionalidade. Uma família disfuncional, de acordo com a palavra, literalmente é uma família que não funciona. É desajustada, é uma família conflitada, né? Onde não existe uma estrutura hierárquica definida, ou seja, onde todo mundo manda e ninguém manda em coisa nenhuma. Então, é uma família sem o referencial claro de autoridade, sem regras, né? Sem um líder, uma pessoa que tem autoridade sobre aquela família. E naquele período, era muito comum a prática da poligamia. Né? Então, em muitos casos, era difícil até saber quem era realmente parte de uma família ou quem era apenas um agregado. E a gente está falando aqui de um padrão de vida de aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo, é muito tempo, né, irmãos? Então, tudo isso tem que ser considerado. Então, nesse contexto, quase tudo era permitido ou consentido, e Deus tem que trabalhar, então, com essas famílias atrapalhadas, né, emocionalmente, adoecidas, instáveis, e fazer delas o seu milagre. E é uma coisa que a gente tem que perceber na Bíblia, a Bíblia não esconde as mazelas dos servos de Deus. A Bíblia não esconde as mentiras, a Bíblia não esconde as tramas, a Bíblia não esconde os erros, os defeitos, ela expõe esses defeitos. Para que a gente perceba, irmãos, que Deus, em nenhum momento pensou em trabalhar com pessoas perfeitas. Porque se ele tivesse essa expectativa, ele não ia trabalhar com ninguém. Porque o ser humano não é perfeito. O ser humano, ele é caracterizado justamente, né, por um comportamento cheio de falhas, de altos e baixos. Ele tem momentos de sublimidade no seu comportamento, como tem outros momentos também de extrema desumanidade e até de crueldade, né? Então, o que nos chama a atenção aqui não é muito assim essa questão, esse lado mais conflituoso da relação familiar, porque a gente conhece isso muito bem, né? O que nos chama a atenção é o fato de Deus se dispor a trabalhar com isso. Né? Isso, de certo modo, nos conforta, porque nós também somos disfuncionais, né? Nossas famílias, nossos relacionamentos, temos todas dificuldades, lutas dentro do contexto familiar. E então o que nos deve chamar a atenção é o fato de Deus trabalhar, desejar trabalhar conosco mesmo assim. Né? Então José, com isso, ele não se deixa de esmorecer, né? E até estranhamente ele mantém a fé. Parece que de algum modo ele consegue perceber que existe algo maior ali. Veja aí, por exemplo, no capítulo 41, se você voltar um pouquinho, no capítulo 41, 51 a 52, o José, ele vai colocar o nome nos seus filhos. Né? Então ele chama o Manassés, o primeiro filho de Manassés. E ele diz por quê? Ele diz: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho da casa de meu pai. E ele chama o segundo filho de Efraim. Por quê? Porque ele diz: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Então, em todo momento, ele reconhece que foi Deus quem o livrou do mal, que foi Deus quem o conduziu, que foi Deus quem o fez prosperar, mesmo diante das dificuldades que ele viveu. Não é? Isso é um testemunho de fé. Então, ele precisou superar essa disfuncionalidade da família. E veja, é interessante
que a família de Jacó, né, que vai se tornar uma multidão no Egito, mesmo depois de entrar na terra prometida, vai continuar sendo uma família disfuncional. E Deus vai continuar trabalhando com essa família mesmo assim. Então, irmãos, até hoje, o que é a igreja? A igreja é uma família disfuncional, mas Deus trabalha com a igreja mesmo assim, né? Isso me consola, né? Espero que console você também. A gente saber que mesmo a despeito das nossas limitações e fraquezas, Deus tem o desejo de trabalhar em nossas vidas e de nos usar para fazer a sua vontade, né, para cumprir os seus propósitos. Então, a segunda coisa com a qual ele também teve que lidar foi com esse ciúme dos seus irmãos, né? O Jacó vai descrever aqui também a atitude dos seus irmãos. No versículo 23 aí do texto que a gente leu, ele diz que mostra esses irmãos como os flecheiros que dão amargura e atiram contra ele e o hostilizam. Então foram 10 os flecheiros, uma flecha para cada um dos seus irmãos, né, uma ilustração bem viva da intenção cruel de ferir, de matar, de destruir. E qual foi a causa de toda aquela mágoa que os fez agir assim com tanto ódio, com tanto rancor? Foi o ciúme. É um veneno que pode transformar até os mais fiéis amigos em inimigos mortais. Mais tarde, a gente vai ver que eles são movidos de remorso, né? E lá no capítulo 42, verso 21, eles reconhecem isso, diz assim: então disseram entre si, na verdade estamos sendo castigados por causa de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos pedia e não lhe demos ouvidos, por isso nos sobrevém agora esta ansiedade. Então eles foram capazes de reconhecer a sua maldade, né? Então quando José foi vendido ao Egito, ele não era mais do que um adolescente, e ninguém poderia acusá-lo se ele também decidisse não perdoar os seus irmãos, ou se ele se enclausurasse lá num poço de vitimização, se entregasse à autocomiseração e dito, não, eu sou um pobre feliz, né? Eu não tive oportunidade, então vou ficar aqui chorando as minhas mágoas. Mas, como que por um motivo desses estranhos à compreensão humana, ele não faz isso. Muito pelo contrário, ele escolhe o perdão, ele escolhe perdoar. E é uma coisa que José nos ensina, irmãos. Perdão é uma escolha. Eu me lembro de uma determinada pessoa que eu conheci há muitos anos, e essa pessoa, embora estivesse na igreja já há bastante tempo, ela sempre me dizia, só tem uma pessoa que eu não consigo perdoar de jeito nenhum. E a gente sempre conversava sobre esse mesmo assunto, e a gente conversou sobre isso várias vezes, e ele me dizia assim, é porque eu não consigo sentir que chegou a hora de perdoar. E eu sempre dizia para ele, você nunca vai sentir isso, porque você não quer sentir. O que você quer é guardar essa mágoa, esse ressentimento, porque você acha que, de algum modo, essa pessoa tem que ser castigada pela sua falta de perdão, pelo seu ressentimento, pela sua mágoa. Então, perdão não é uma questão de sentimento, perdão é uma escolha que se faz. E é a partir do momento que se perdoa, que aquela mágoa começa a ser trabalhada no coração e ela vai saindo e a gente vai se tornando livre, né? Porque a mágoa tanto nos aprisiona, quanto aprisiona também a pessoa que a gente não perdoa dentro de nós mesmos. José não precisava perdoar os seus irmãos, não é? A gente deve se lembrar que ele era o segundo homem mais poderoso do Egito, então ele não precisava perdoar os seus irmãos. Mas ele, de algum modo, parece ter compreendido que enquanto ele foi alvo da graça de Deus, né, desde esse momento, e ele precisava também transmitir essa graça adiante. Ou seja, se ele foi perdoado, se Deus teve misericórdia dele, se Deus foi por ele, lutou por ele, livrou de todo aquele mal, então ele também teria que perdoar os seus irmãos. Abrir mão, né? E aí, o Jacó também vai descrever esse lado do José no texto que a gente leu, né? E, por fim, José teve que lidar com as falsas acusações. Ele também sofreu porque era bonito. É triste isso, né? Quando a esposa do Potifar olhou para José, ficou apaixonada por ele. Só que ela era casada e ele era um homem fiel a Deus. Pelo menos ele mostrou que era. E é interessante que, às vezes,
nós sofremos não por nossos defeitos, às vezes nós sofremos pelas nossas virtudes. Você já viu como um bom funcionário sofre por ser um funcionário dedicado? Né? O funcionário, quando ele procura ser fiel ao seu patrão, mesmo que o patrão não seja, né, todo aquele poço de bondade, de justiça, mesmo assim ele sente que tem um compromisso de ser fiel, de honrar ali a sua posição no seu trabalho. As pessoas não aceitam isso. Elas o criticam, elas o atacam, né, e colocam todos aqueles apelidos que a gente conhece. Isso parece que desperta um sentimento estranho nas pessoas, não é? A esposa de Potifar, José despertou o desejo por sua beleza, né? Nos seus irmãos ele despertou o ciúme, porque ele era inteligente e era um homem visionário também, né? Visionário não no sentido comercial, né? Não no sentido empresarial do termo, ele era visionário porque Deus dava a ele visões acerca daquilo que estava para fazer. Então essa mulher que foi desprezada se tornou terrivelmente impetuosa, e José descobriu isso da pior maneira, porque ele foi para a cadeia, não é? E ele foi para a cadeia porque decidiu ser um homem decente, correto e fiel. Porque ele fugiu, porque ele não quis se envolver com essa mulher. E eu fico imaginando José ali na cadeia, pensando em frases como aquelas que o Asaf diz no Salmo 73, verso 3, não é? Em vão mantive puro o coração e lavei as mãos na inocência. O José talvez tenha pensado isso. O que adiantou ser fiel? O que adiantou ser correto? O que adiantou ser honesto, ser um homem decente, fazer a coisa certa? Olha o que eu recebi em troca. E a questão, irmãos, é que isso se manifesta também muitas vezes na vida da gente. A gente vive procurando fazer o que é certo, porque a gente teme a Deus, porque a gente quer fazer aquilo que é correto, na compreensão que a gente tem da palavra do Senhor, e mesmo assim a gente colhe tanta injustiça, tanta perseguição, né? Então, isso aconteceu com ele, foi preso injustamente, foi acusado falsamente, mas ainda assim foi castigado. Mas a Bíblia diz, né, as palavras de Jacó, que ele era um ramo frutífero, que ele era um ramo da videira, mesmo na prisão. Então ele foi ali encontrando um jeito de fincar os seus brotos, escalando aquele muro, quando aquele copeiro e o outro funcionário de Faraó, os dois sonharam. E José disse, bom, olha aí, agora tem uma oportunidade. Mas quem foi que deu a ele a interpretação dos sonhos? Foi Deus. Então Deus foi com ele, mesmo na prisão, teve misericórdia, teve compaixão, e daquela prisão ele iria sair para ser o governador da maior potência cultural e militar daqueles dias. Então, basicamente, esta é a história de José. Uma história de sucesso, sim, mas antes do sucesso, ele passou por muitos momentos difíceis e conflituosos na sua jornada. Agora, quando a gente chega ao final da narrativa, como a gente falou lá atrás, a gente vai perceber que ela fecha um ciclo e inicia outro ciclo. E ela traz luz a uma espécie de embrião, né, nessa história do cumprimento das promessas de Deus a Abraão. Porque se você voltar lá atrás, a partir do capítulo 12 de Gênesis, você vai ver Deus dizendo para Abraão, olha, a sua família vai ser numerosa. E naquela época Abraão tinha apenas um filho. Então Deus diz para ele, a sua família será numerosa, e eles vão ao Egito, vão ficar lá por 430 anos, mas depois sairão, né, com uma grande multidão. Foi a promessa que Deus fez a Abraão. Então como é que Deus cumpre essa promessa? Através da vida de José. É assim que essa promessa vai se cumprir, né? Quando a sua família desce para o Egito. Então a história de José é, na verdade, um testemunho da fidelidade de Deus às suas alianças, né? Esse Deus é o Deus dos pactos, é o Deus que dirige a história, né, o cumprimento daquilo que Ele estabeleceu como propósito eterno, e que Ele revela na história, né, ao mundo, nas alianças que Ele faz com o seu povo escolhido. Então, no momento em que Jacó desce ao Egito e passa a viver ali, né, com a sua família, e é interessante que ele vai com 70 pessoas, que é justamente um número simbólico, né, da totalidade das nações,
que existia naquele período, 70 pessoas. Então, ali Deus dá a partida no plano de formar a grande família de Abraão, que seria mais numerosa que as estrelas do céu. E tudo que a Bíblia descreve a partir daí, irmãos, é a saga dessa família disfuncional e o trabalho de Deus em moldar essa família para que ela possa chegar ao cumprimento do plano da promessa que Deus tem. Então, parece que José conseguiu ver uma pequena fresta desse plano maior, conforme a gente leu lá no início, no capítulo 50, verso 20, quando ele diz: vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Então, de modo consciente, José falava daquilo que ele estava vendo, mas inconscientemente ele também estava tocando em verdades que estavam muito além da sua visão e da sua compreensão. Não é? Agora, já a caminho de concluir essa meditação, eu pergunto, será que nós já nos deparamos com esses obstáculos na nossa caminhada? Sim, já vimos aqui que são coisas todas presentes na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas a outra pergunta que a gente também poderia fazer aqui, será que Deus precisa nos deixar sofrer para depois poder agir em nosso favor? Ele precisa das nossas misérias? Não, ele não precisa. Mas como nós falamos hoje pela manhã, Deus usa essas situações aflitivas da vida para modelar a nossa vida, o nosso caráter, o nosso interior, para fazer de nós aquilo que Ele quer que nós sejamos, não é? Agora, nós precisamos, porque nós estamos sempre buscando essas coisas pequenas, limitadas, né, que a vida nos oferece. É impossível para nós não cometer erros, é impossível para nós não andar ali sempre à beira do abismo, é impossível também que os outros não cometam erros contra nós e também nos levem à beira desses abismos. E nós vivemos então em um mundo caído, irmãos. Um mundo marcado pelo pecado, né? E se Deus for esperar para ter uma matéria-prima incontaminada para trabalhar, Ele não vai fazer nada, porque não existe ninguém que seja perfeito ou puro o suficiente para merecer a atenção de Deus. Então, o seu trabalho acontece nas nossas vidas não por nossa causa, mas apesar de nós. E a gente tem que se lembrar que entre o sonho de José e a nomeação que ele recebeu como governador do Egito, houve muita coisa. Houve ódio, traição, covardia dos seus irmãos, houve a prisão num poço, depois a condição de escravo, depois sozinho, né, e depois também na prisão do Egito, tudo isso injustamente. Mas, por outro lado, depois de já estar ali ocupando o segundo cargo mais importante no Egito, ele também demonstrou o seu lado perverso, de jogar com o remorso de seus irmãos, né? Mas a gente que acostuma aí com essa realidade de Hollywood, dos filmes, e a gente sempre quer ver uma compensação no final, não é? A gente até que, de certo modo, a gente se agrada dessa atitude de José, porque a gente pensa, não, agora é hora de dar o troco. Mas não é essa atitude que o Senhor nos ensina, né? Então ele também mostra ali aquele lado rancoroso. Ele esconde, manda esconder o cálice na saca de grãos do Benjamim, e provoca uma crise tão grande na família que o Jacó quase morre de desgosto por conta disso. Tudo isso por uma espécie de desejo de punir os seus irmãos, mas depois ele se arrepende, né? Não antes de fazer toda essa perversidade. Então vemos que ele também não era nenhuma vítima. Então, irmãos, em geral, o que mais pesa nas pregações sobre José é o sonho, não é verdade? Quando alguém quer falar de sonho, fala de José. Como se o sonho fosse a parte mais importante na história, não é? E com isso se costuma explorar a ideia de que Deus está sempre de plantão, disposto a realizar os nossos sonhos, desde que nós tenhamos fé. Mas isso não é o mais importante no texto. Se a gente olhar da perspectiva correta, o sonho é só um pequeno detalhe dentro da narrativa, mas o mais importante não é isso. Até porque, se Deus estivesse ali sempre disposto a realizar os nossos sonhos, nós nunca seríamos aquilo que Ele espera que nós sejamos.
Então, irmãos, qual é a boa notícia de tudo isso, em meio a tudo isso? A boa notícia é que nós também somos ramos frutíferos, né? Se a gente olha para João capítulo 15, versos 1 a 5, o que Jesus diz ali? Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Assim como o ramo não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Se vocês permanecerem em mim, vocês serão frutíferos. E vocês serão podados e limpos para que produzam mais frutos ainda. Ou seja, é uma relação direta, né, entre os ramos e a videira. Então, agora é a hora da gente apanhar aquela informação que a gente deixou reservada lá no início, quando Jacó diz acerca do José: seus ramos sobem e se estendem sobre o muro. Então, este era o segredo de José? Não. O segredo de José está na frase anterior, que diz que ele é o ramo frutífero junto à fonte, né? O versículo de número 22, na primeira parte. José é um ramo frutífero junto à fonte. Esse é o segredo de José. Se a gente pode dizer que tinha um segredo na sua vida, o segredo é que ele era um ramo junto à fonte. Por quê? Ele estava sempre ligado a essa fonte que lhe fornecia vigor, graça e poder para seguir em frente, mesmo com todas as adversidades. É claro que essa fonte era o Senhor, era o próprio Deus. Então a sua convicção, né, de algum modo ele obteve de que a vida dele estava nas mãos de Deus, é algo que vem dessa fé, dessa relação que ele tem com Deus, que revelou essas coisas ao seu coração. Então, irmãos, durante todo o processo, o que ele realmente teve que fazer? Permanecer junto à fonte, permanecer ligado em Deus, manter a sua fé, se firmar no Senhor, guardar o seu coração. Né? Veja se não é isso que Jesus está dizendo também aos seus discípulos e a cada um de nós, lá no texto: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e vos será feito. É uma relação de cumplicidade, de dependência do ramo com a videira. Né? Então, na história humana, irmão, só houve uma vítima, e essa vítima foi Jesus. Ele foi o único homem que viveu nesse mundo sem cometer qualquer pecado, nenhum crime. Né? Ele amou seus inimigos até a hora em que ele experimentou toda a crueldade deles na cruz. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, de muitos modos, José tipifica a pessoa de Jesus, né? Porque, assim como José, Jesus era o filho predileto do Pai. Ele foi odiado também pelos seus irmãos, foi vendido pelos seus irmãos, foi acusado falsamente. Agora, o que eu acho mais incrível nesse tipo de Jesus em José, é que José é aquele que vence todos os obstáculos e ele conquista para os seus irmãos um novo lar. É isso que eu acho bacana nessa tipificação de Jesus, né? Não é isso que Jesus faz por nós, irmãos? Então, assim como José, Jesus conquistou para nós uma terra de abundância. Agora, isso é o que Jesus viveu e realizou por nós. A diferença é que ele fez isso em caráter definitivo e de modo perfeito. O que Jesus conquistou para nós não foi o Egito, não foi uma terra sujeita ao pecado, sujeita ao tempo, sujeita à degradação, à corrupção, não. O que ele conquistou para nós foi vida eterna, vida abundante, né? Vida que não pode ter fim, onde nós seremos transformados, viveremos com ele em plenitude na sua presença bendita. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se existe uma lição que nós devemos aprender com José e praticar também, né, é a disciplina de manter o coração ligado à fonte. Se nós mantivermos os nossos corações firmados em Cristo, se nós olharmos para Ele no tempo da calamidade, da adversidade, Ele vai nos fazer agir como os ramos da videira. Então nós vamos conseguir nos firmar os nossos brotos, né, mesmo em meio às pedras, e vamos continuar subindo rumo à nossa pátria celestial, vamos continuar firmes nessa jornada da fé, né? E é interessante que o Jacó usou as palavras que descrevem essa questão aqui do caráter de José. Ele disse que os seus ramos sobem e se estendem sobre o muro. Então a gente não está falando aqui de algo que chama atenção. Isso acontece sem que ninguém perceba, né?
Na nossa casa lá em Petrópolis, quase todas as vezes que a gente vai lá, que a gente passa muito tempo sem ir, né? Quase todas as vezes que a gente vai, eu tenho que arrancar uma planta que nasce na pedra lá na frente da casa e toma conta do muro inteiro se deixar. Então, toda vez que eu vou, eu tenho que ir lá praticamente tirar aqueles brotos que vão se formando no meio da pedra. Mas ninguém percebe isso, não tem barulho, não tem som, não tem alarde, é um trabalho silencioso, né? E assim como acontece com o trabalho que Deus realiza no nosso íntimo, irmãos. Assim como acontece com o nosso trabalho diário de permanecer na presença de Deus. Infelizmente, nós vivemos num mundo onde o que tem valor é aquilo que aparece. Ainda que não seja nada, mas se aparecer, então é considerado como algo de valor, né? Por isso que o nosso trabalho como cristãos neste mundo é um trabalho difícil. Às vezes a gente desanima porque parece que ninguém está percebendo. Mas a nossa preocupação não deve ser com o fato de que o nosso trabalho está sendo percebido pelas pessoas. A nossa preocupação deve ser com o fato de que Deus sabe o trabalho que nós estamos fazendo. Essa deve ser a nossa preocupação. Eu estou lendo um livro agora que desafia bastante em relação a isso, porque ele diz, se você fizer qualquer coisa para Deus, com o mínimo de interesse no seu coração de receber glória para si, o que você está fazendo, na verdade, não é servindo a Deus. O que você está fazendo é roubar a Deus. É muito grave isso, né? E eu tenho me perguntado, quais são as minhas motivações? É difícil lutar contra isso porque o nosso coração é vaidoso, né? Mas Deus pode nos fortalecer, Ele pode nos ajudar para que a gente possa seguir com essa revolução silenciosa que acontece diariamente ali no íntimo de cada um de nós, se tão somente a gente crer. Então vamos ficar firmes, vamos confiar no Senhor. Nós podemos dizer que tudo que José fez foi crer decididamente que Deus sabe o que faz. É isso que nós temos sido chamados a fazer em meio a essa crise que nós estamos vivendo. Deus sabe o que faz, irmãos. Ele sabe o porquê dessa pandemia, Ele sabe o porquê da sua igreja ter sido chamada de volta à oração, ao joelho, ao arrependimento, né? E hoje pela manhã ainda conversava com alguém aqui na igreja, né, que mesmo a igreja vivendo essa tensão, mesmo ela tendo sido impedida de se reunir, tendo passado por essa prova, ainda assim parece que muitos não mudaram nada, né? Voltaram fazendo as mesmas coisas que sempre fizeram, ou seja, nós merecemos o que Deus está permitindo. Mas vamos clamar a Ele que Ele tenha misericórdia de nós, né, e que Ele abrevie esse sofrimento, ou que Ele nos dê forças para a gente passar por isso. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos orar, então, curva a sua cabeça, eu convido você a orar comigo nessa hora. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela Tua palavra que mais uma vez tem trazido despertamento aos nossos corações, na experiência, Senhor, de homens que viveram no passado e que nos ensinam através da sua atitude e até mesmo através dos seus erros, ó Pai, nós aprendemos. Como o apóstolo Paulo nos diz ali em Romanos 15, tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino, para que através da consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Então que nós possamos ter nessa noite a esperança renovada em nossos corações por intermédio da Tua palavra. Que o Senhor nos ensine a viver, Senhor, o dia a dia, nessas lutas que travamos. Ó Deus, no contexto familiar, no desafio de viver, Senhor, em uma família disfuncional, no desafio, Senhor, de lidar com, ó Deus, sentimentos perversos como ciúme, os ardis, Senhor, as estratégias contra nós que muitas vezes são formuladas na cabeça de pessoas que nos querem mal. Ó Deus, lidar com esses desafios de viver com um ser humano pecador como nós, e que estamos também o tempo todo ali sendo, ó Deus, tentados, e que lutamos, ó Deus, para buscar a Tua vontade, e mesmo assim, Senhor, buscando fazer a coisa certa, em muitos momentos
ainda assim nós sofremos com a injustiça. Ajuda-nos, Senhor, capacita-nos, para que nós possamos continuar crendo que a Tua mão está sobre nós e que o Teu plano nas nossas vidas está se desenvolvendo. E mesmo, Senhor, quando tudo parece fora de controle, ó Deus, não há nada fora de controle, porque tudo está sob o controle das Tuas potentes mãos. Então traz essa confiança aos nossos corações, ajuda-nos a crer em Ti, além de qualquer circunstância ou aparência, e leva-nos, ó Deus, a uma vida de fé, para que nós possamos avançar nessa jornada, superar esse momento que estamos vivendo também pela fé, e continuar crendo que o Senhor é soberano, que o Senhor tem propósitos com tudo isso que está acontecendo, e que o Teu plano, Senhor, não vai mudar, mas o Senhor fará que a Tua vontade se cumpra, independente da vontade do homem. Bendito seja o nome santo do Senhor. Nós nos curvamos aos Teus propósitos para nós, nos entregamos, Senhor, aos Teus planos para as nossas vidas e Te pedimos, leva-nos, Senhor, nessa jornada e fortalece. Ó Deus, aumenta a nossa capacidade de perceber, Senhor, a Tua vontade e o Teu querer em nossas vidas. Leva-nos também a uma vida de humildade, que o nosso coração seja um coração humilde, submisso à Tua palavra, à Tua vontade e ao Teu querer. E que o Senhor nos faça prosperar, ó Deus, mesmo nessa terra de adversidades que nós estamos vivendo. Nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos agora partir para a última parte do nosso, para a última etapa do nosso culto.